projeto Presenças Negras em Programas de Pós-Graduação, Emergências e Agências na Ciência Brasileira tem como objetivo identificar e compreender a presença e experiência de discentes negros, negras e negras inseridos em programas de pós-graduação especificamente na UFV, na UFBA e na UNB. A gente busca pesquisar as ações afirmativas na pós-graduação, os processos, as trajetórias, as dificuldades, mas, sobretudo, as estratégias de permanências de estudantes negros e negras na pós-graduação. Estamos desenvolvendo um trabalho de mapear as conquistas, as produções, os fazeres científicos desses e dessas estudantes nas mais diversas áreas do conhecimento. Esse evento, como já mencionado, ele só é possível devido a todas as pessoas que eu já mencionei e eu faço questão de renovar. A aprovação desse projeto no programa Alteridades na Pós-Graduação da CAPES, como já mencionado, né, a professora Simone, junto com a Daniela e a Heloísa, submeteram um projeto que foi contemplado por esse edital, e, inclusive, né, posso ser bolsista por conta dessa submissão, então, muito obrigada, professora Simone, Daniela e Heloísa, por isso. Ao Departamento de Educação, que prontamente, junto com o Programa de Pós-Graduação em Educação e o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, prontamente, quando a gente procurou para que nos auxiliassem no processo, uma vez que, como sabemos, né, a verba para a educação é extremamente escassa, quando nós os procuramos, nos auxiliaram, fornecendo materiais, apoios para tudo. Então, muito obrigada. Ao EducaGera, que veio de uma maneira material e simbólica, fazendo com que esse evento acontecesse. Da mesma forma, ao Negro Viçosa, que esteve presente desde a organização à concepção de tudo. Agradecemos a todos. Hoje a gente abre aqui a nossa conferência de abertura, mas eu vou só falar um pouquinho da programação de amanhã antes. Nós teremos uma mesa às 10 da manhã, ações afirmativas e desafios das universidades. O professor Salles, que já se encontra aqui com a gente, a professora Andréia, que já está em Viçosa, mas não pôde vir. Às 14 horas, a mesa Enegrecendo Pós-Graduações, onde estarei eu e a professora Eliane. E, encerrando, a gente vai estar com as ações afirmativas, uma perspectiva nacional, com a professora Cássia e o professor Rodrigo Ednilson, às 16 horas, aqui nesse mesmo auditório. Então, como vocês não vieram para ficar ouvindo a Carol hoje, vou apresentar um pouquinho aqui essa maravilhosa, essa mulher sensacional, que é a professora Iraneide Soares da Silva, que, embora dispense, vou fazer só um pouquinho de comentário sobre quem é essa mulher incrível e maravilhosa. Conhecida por sua atuação na educação para as relações étnico-raciais, atualmente, Iraneide é presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, da qual eu e a professora Sinone somos associadas. E desenvolve pesquisas sobre histórias e trajetórias de mulheres negras, afroatlânticas e cidades negras no século XIX, como também políticas de ações afirmativas. Iraneide, ela é professora no Departamento de História da Universidade Estadual do Piauí, UESP, e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade e Cultura, também da UESP. Coordenadora do Sankofa, Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Memória da Escravidão e do Pós-Abolição da UESP. É uma figura proeminente no cenário nacional e internacional no campo das relações raciais. Seus trabalhos e pesquisas abrangem escravidão negra e urbana no século XIX, em São Luís do Maranhão, educação tecnológica, raça e identidades, formação de professores sobre a Lei 10.639, educação para as relações étnico-raciais, políticas de ações afirmativas, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Passo a palavra, então, já encerrando os meus trabalhos de hoje, para a professora Simone. E, gente, um bom seminário a todos e todas. Obrigada, Cristiano, Carol. Então, gente, sem mais delongas, com muita alegria, professora Iraneide,
nós recebemos aqui nessa instituição. Particularmente é uma honra revê-la, encontrá-la do Nordeste ao Sudeste. E a casa é sua, a fala é sua. Nós estamos aqui para te ouvir, para aprender contigo. Obrigada, viu? Epa, Força de Mulheres Preta, né? Boa noite a todas as pessoas presentes. Muito obrigado à casa, muito obrigada à casa pelo acolhimento, pelo carinho, pelo convite, especialmente a professora Simone Euclides, parceira, companheira de luta, sonhos de sambas, amiga. E é um prazer estar com vocês aqui, falar de um tema que é caro, né, como foi posto aqui, e extremamente necessário na ordem do dia, pensar políticas de cotas, políticas afirmativas ou cotas raciais na pós-graduação. Né? E falar disso, que não é fácil, que não é tão tranquilo, mas que é necessário. Né? E por que eu falo que não é fácil, nem é tão tranquilo? Porque se fosse fácil e tranquilo, isso já era uma política implementada, né, no Brasil inteiro. Então, não é fácil. Não é fácil porque são espaços de poder, são espaços... O conhecimento, parte do pressuposto que conhecimento, saber é poder. Né? Então, nesse sentido, a pós-graduação é um espaço... São as gradações maiores que a gente tem na academia. Né? E isso não é dado para nós, população negra, tão tranquilamente, porque não é interessante para muitos grupos também que estejamos aqui. Exemplo disso, e com todo respeito à casa que me recebe hoje, exemplo disso é a mesa que tivemos hoje, uma mesa masculina e branca. Então, é importante a gente lembrar que essa representação que a pós-graduação ainda tem. São esses os nossos colegas, as nossas colegas que estão na universidade, que compõem a universidade, que eu também faço parte, que a professora Simone faz parte, mas que ainda são espaços extremamente masculinos e brancos. Né? Quando mulheres são poucas, e nós, mulheres e homens negros, ainda somos bem pequeno número. Então, é por isso que a gente está aqui. Né? Por isso que a gente diz que incomoda, porque a gente precisa falar de fato, a gente precisa desnaturalizar os nossos olhares e perceber, sim, que não estamos representando a nossa universidade, o nosso departamento, os espaços de modo geral, de modo equânime. Nós estamos ainda 1 para 10, 2 para 20, e assim que estamos. Sobretudo na pós-graduação. Então, é um espaço, e é um debate que incomoda, sim. Né? E precisa incomodar. A gente precisa se incomodar para perceber, sim, que não é natural a gente não estar. Que não é natural numa sociedade com mais de 56% da população negra ter uma professora negra numa mesa com quase 10 pessoas. Né? Que nos nossos programas de pós-graduação nós não tenhamos, muitas vezes, uma professora ou um professor negro. Não é natural. Algo está errado. Então, precisamos, sim... Quando eu falo precisamos nos incomodar, eu estou falando de pessoas brancas e pessoas negras, porque não é um problema meu, não é um problema meu, nem da população negra, é um problema da sociedade brasileira. Precisamos nos juntar para resolver. Quando a gente abre esse espaço para dizer, vamos discutir cotas da pós-graduação, vamos discutir cotas raciais. Né? Nós estamos, sim, assumindo, sim, que é um problema conjunto da sociedade brasileira e que juntos queremos buscar soluções. Esse é o recado que está dado aqui hoje. E é a partir disso que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Né? Pensando que, quando a gente fala de cotas na pós-graduação, a gente está falando de política, de uma política instituída ou de uma política que precisa ser instituída para dar conta de tornar a sociedade brasileira igual. O discurso de igualdade também não dá conta para nós, não dá conta da nossa diversidade, né? Mas um pouco mais equalizar, equânime.
É nesse sentido que a gente está falando. E isso não vem... Eu, como historiadora, preciso voltar um pouquinho para aquelas e aquelas que não acompanharam a história no meu tempo, né? Ou no seu tempo, ou que o currículo da sua escola, do ensino médio, fundamental e médio, e até superior, não deu conta. Eu vou dizer que essa história ela não vem de hoje, né? Essa história ela vem de muito tempo. A gente vai vendo no decorrer da história, que a gente vai vendo desde os séculos XVII, XVIII, XIX e XX, a gente está no XXI, falando sobre equidade, falando sobre inclusão de sujeitos sociais, né? E quando eu trago esse debate sobre as políticas afirmativas, sobre as cotas raciais, eu estou dizendo que nós, mulheres e homens negros, afrodescendentes, desde o primeiro africano e africana que chegou no Brasil, nós dissemos que nós nos rebelamos contra a violência experienciada por nós. Nós dissemos não, nós denunciamos o racismo, nós denunciamos a toda a opressão. E o exemplo que eu gosto sempre de levar para trazer para nós é a Esperança Garcia, lá no Piauí, no sertão do Piauí. Esperança Garcia tinha 19 anos quando escreve uma carta ao governador da província denunciando a violência sofrida por ela e pelos seus, e pelas suas. Tá certo? Quando eu trago a Esperança Garcia, eu estou dizendo que ela tinha 19 anos lá em 1770. Tá? Eu estou dizendo, quando eu digo isso, eu estou dizendo que antes da Esperança Garcia, a Esperança Garcia, a gente vai ver Zumbi, Dandara e outros e outras, e no Brasil inteiro vamos encontrar experiências históricas, evidências históricas, que diz que houve resistência, sim, houve denúncia, sim. Não dá para a gente hoje calar no século XXI. A gente está falando de toda uma história de luta e resistência para hoje a gente pegar aqui e dizer, bom, é importante a cota na graduação. O que é isso? O acesso à educação superior. O acesso à educação superior e o sucesso. Eu não gosto de usar a palavra permanência, mas eu prefiro pensar no sucesso. Porque quando eu convido alguém para a minha casa, eu recebo, entre, seja bem-vindo, aqui está a minha melhor água, minha melhor comida, minha melhor cama, o que eu tiver de melhor, assim, eu ofereço para os meus e para as minhas. É isso que a gente espera da universidade também, é isso que a gente espera da escola técnica também, que assim receba os nossos cotistas, para que ele, lá, aqui no interior da instituição, ele tenha acesso, mas ele tenha sucesso. E, para ele ter sucesso, ele vai ter que ter apoio com línguas, apoio com redação, com português, apoio com participação em eventos de disseminação de pesquisa, apoio com núcleo de pesquisa e grupo de estudos, uma série de apoios para que, de fato, ele tenha sucesso e ele saia com sucesso. Porque nós também não sabemos, nós achamos que só o fato da política ela ser instituída por lei e a universidade acolher, está tudo certo, e não está. Nossos alunos e nossas alunas não estão ficando, e aqui foi colocado, não estão ficando porque eles não têm como se manter. Então, a nossa casa não está acolhendo a contento ainda. A política não está completa, o ciclo da política não está completo. Né? Outro ponto importante para a gente pensar nessa política, quando a gente vai pensar na pós-graduação, e a gente vai dizer mais uma vez, reforçar mais uma vez, que também foi um processo de luta para a gente chegar até o artigo 7º da Lei 14.123, de 2003, né, que a lei de cota, Lei 12.711, alterada pela Lei 14.000, e até chegar esse artigo 7º da Constituição, dessa lei, da nova lei de cota, que vai dizer que a cota na pós-graduação não é mais uma recomendação, ela é lei. É disso que a gente está falando aqui hoje. Nós não estamos falando da 2016, quando há uma recomendação a partir de uma resolução. Nós estamos falando que é lei. Nós estamos falando que a lei de cota atual, ela diz que é necessário que estejamos aqui. E estejamos aqui e conseguimos nos manter aqui e sair com sucesso. E chegar na pós-graduação não é tão simples, não é tão tranquilo. Porque aquele nosso aluno, aquela nossa aluna, que teve uma trajetória bastante acidentada lá na graduação,
ela vai chegar aqui um pouco mais fragilizada, ela vai precisar um pouco mais de apoio, vai ficar um pouco mais de carinho, de atenção, de cuidado, até mesmo para o acesso, no momento do acesso. As nossas pesquisas, as suas pesquisas, geralmente não são as pesquisas que o programa X ou Y quer ou interessa. Nós precisamos perceber que nós somos corpos que têm história, trajetórias, marcas, e tem cartas, e tem agendas, e traz as suas experiências para os nossos espaços. Então, nesses programas, o que muda, né? Eu estou falando isso a partir do meu programa de pós-graduação, na Universidade Estadual do Piauí, o que mudou quando a gente instituiu cotas raciais no nosso programa? O que mudou foi exatamente o campo da pesquisa se ampliou. Aí chega a pesquisa sobre quilombos, sobre indígenas, sobre mulheres, sobre periferia, sobre cultura negra, cultura afro, dança. Chega uma série de agendas que esses corpos trazem. E lá na graduação, muitos dos meus alunos chegavam para mim e diziam: professora, você me orienta nesse tema? Eu quero pesquisar coco de roda, e alguém disse que isso não é pesquisa. E a pós-graduação também tem esse funil. Por quê? Porque o conjunto que ainda compõe a pós-graduação é o conjunto de professoras e professores brancos e brancas que trazem pesquisas eurocentradas e que não têm o conhecimento sobre essas questões e também não está, muitas vezes, aberta a querer ter esse conhecimento. Chegou não é o meu tema, não sei fazer isso, também não vou atrás. Isso são funis que acontecem lá na seleção. Na seleção do meu programa de pós-graduação, eu sempre dou uma passadinha na seleção para ver o que chega. E como é que os colegas também vão se movendo com esse. E, geralmente, é mais um embate que temos nesses processos. Então, se estamos, de fato, buscando discutir com profundidade cotas na pós-graduação, precisamos perceber como é que nós estamos vendo esse sujeito que está buscando acessar. É o sujeito que, muitas vezes, não traz a proficiência porque não conseguiu aprovar. Isso é uma barreira para alguns programas. É o sujeito que chega e está no mercado de trabalho porque precisa sobreviver e chega e, lá na seleção, na entrevista, pergunta: você tem disponibilidade para pesquisa? Essa clássica pergunta que foi feita para mim, para muitos de nós. E a gente mente, descaradamente, diz assim: sim, totalmente disponível. A gente sempre se dispõe, mas a gente não tem. A gente não tem, porque a nossa trajetória, os acidentes da nossa trajetória são outros. E, por conseguinte, esse sujeito ele também não é acolhido a partir desse contexto dele. Então, assim, pensar em cota para pós-graduação, e vou fazer uma série de provocações para a gente aqui, para a gente pensando, é pensar a partir dos sujeitos que vamos ter, a partir dos sujeitos sociais que está no ambiente, na sociedade, e de que modo nós, enquanto programa de pós-graduação, estamos, de fato, abertos e abertas a recebê-los e recebê-las. É disso que a gente está falando? É isso que a gente quer mesmo? É isso que a gente vai assumir aqui, enquanto cota na pós-graduação? Receber a minha aluna, o meu aluno que vem lá do Piauí, eu digo: vai lá em Viçosa, tem um programa que tem vaga. E ele vem fazer, todo orgulhoso aqui, quer pesquisar quilombo lá no sul do Piauí, chega aqui alguém diz: não tem ninguém que pesquisa esse tema? É disso que a gente está falando? Então, eu penso que pensar em cotas na pós-graduação é pensar um pouco isso, né? É pensar um pouco isso, mas, sobretudo, é pensar que nós não temos mais retorno. As cotas, enquanto políticas públicas, não retornam mais. Pelo menos, a gente não quer. A gente vai brigar muito para que isso ocorra. A gente precisa, sim, torná-la uma política de sucesso, sobretudo na pós-graduação, que é novo para nós. É 2003. Então, é bastante novo enquanto lei. Obrigado. Lei é cumpra-se.
Enquanto lei, enquanto obrigação, é bastante novo, é bastante recente. Mas precisamos sim instituir isso de modo, aplicar de modo eficiente, buscar dialogar com outras e outros, para que, de fato, a gente consiga aplicar de modo eficiente, né? E nós temos aqui um dado que eu achei interessante trazer para vocês, dados do INEP 2012 e 2022. 2012, os nossos alunos cotistas, cotas raciais, que eu estou falando, aquele que acessa o ensino superior, era cerca de 40.661, né? E, em 2022, ele pula para 108.611, tá? E aí, quando a gente está falando hoje, em 2024, em cotas na pós-graduação, e a gente consegue enxergar esta mesa que eu enxerguei aqui hoje, que vocês também enxergaram, aí a gente pergunta, bom, lá em 2012, tinha 40 mil alunos fazendo a graduação, e esses alunos não conseguiram acessar a graduação com sucesso, fazer concurso e acessar o ensino superior como professor para estar aqui também? São questões para a gente se fazer, tá certo? Pensando que a política em si, ela não dá conta. A política precisa servir também como vetor de sensibilização, para que outras e outros também consigam aprender no processo. Não somente receber o meu aluno cotista, que fica muitas vezes encolhidinho lá no fundo da sala, porque ser cotista muitas vezes é vergonha, porque é assim que os nossos colegas, infelizmente, ainda tratam. Nós precisamos fazer essa reflexão. Em 2022, 108 mil, mais de 108 mil alunos cotistas no Brasil e no mundo, no Brasil inteiro, em todos os cursos superiores do Brasil, nas instituições públicas. E cadê a nossa pós-graduação? Conseguimos contar quantos são os nossos mestrandos negros? As nossas mestrandas negras? Os nossos mestrandos, os nossos doutorandos e doutorandas negras e negros? A gente conta nos dedos. E, sobretudo, aqueles que conseguem concluir com sucesso. E concluir com sucesso é fazer sua pesquisa, defender sua pesquisa, sair para o mercado de trabalho, ser acolhido, agregar e retornar com sucesso. É divulgar sua pesquisa, publicar o seu livro, publicar os seus artigos. Isso é ter sucesso. E isso ainda são desafio para nós. Muitos de nós. E aí a gente faz aquela velha pergunta também, ainda provocativa, né? Quantos de nós, professoras e professores negros, somos pesquisadores de produtividade CNPq? Né? E a gente também conta nos dedos. Tá certo? A gente está falando de uma política afirmativa. A gente está falando de uma política que é defendida por todas nós e todos nós, né? E a gente sempre se orgulha em dizer, não sou racista, até defendo as cotas, né? Mas defende até que ponto? De que cota a gente está falando? De que defesa a gente está falando? Tá certo? Então, ainda no campo da provocação, a gente traz esse ponto para a gente pensar. Tá? Deixa eu ver mais um dado para a gente pensando aqui. Tá? E a gente está pensando na cota de pós-graduação numa perspectiva de debates, denúncias, reivindicações, que foi o primeiro momento, né? quando essa política era apenas uma sugestão, uma recomendação. Nós estamos falando numa portaria de 2016 que solicita às universidades propostas de inclusão de pretos, pardos, indígenas, estudantes com deficiência em seus cursos, mestrado, doutorado e mestrado profissional. Recomendação. Ninguém é obrigado. Então, se eu não quero, já não quero, isso é um caminho importante. E, com isso, também eu estou dizendo que parou totalmente nesse processo? Não, foi um avanço. Conseguimos, sim, alguns programas, sim, conseguiram já, timidamente, colocar uns 20%, uns 10%, enfim, né, buscar responder, mas não deu conta. E aí vem a Lei 14.723. Agora o número está correto, viu, gente? Essa é a Lei de Cotas, 14.723, de 2023. No artigo 7º diz que a cota na pós-graduação não é mais uma recomendação, é uma obrigação. Tá? E aí nós vamos ver também
as experiências e as porcentagens entre 20 a 50, maioria, mínimo, né? O que acontece com os nossos programas ainda? Não há ainda 2016 para cá, os mesmos programas que instituíram uma política de cotas na pós-graduação, esses programas também não instituíram, por exemplo, 50%. Né? De 20 a 50, a pesquisa que eu fiz aponta que alguns colocam de 20 a 50, outro de 20 a 30, outro no mínimo 30, outro no mínimo 20%, e assim a gente vai, e assim foi levando. Né? Levando para quê? Para buscar dar resposta, buscar não ser questionado pelo Ministério Público, buscar não ser denunciado, buscar não causar reflexão, denúncia, debates, enfim, meio que calar o processo e manter-se ali com uma certa tranquilidade. Né? Então, isso também é um desafio para nós pensarmos. Né? De que modo eu quero, sim, a política de cotas na pós-graduação? Eu quero 10% dos meus alunos, e aí, quando eu só tenho, numa linha de pesquisa, 2 vagas, então eu não tenho, ou muitas vezes eu ofereço só uma vaga na linha de pesquisa e não dá conta de colocar, ou como é que eu estou fazendo isso, esse processo? Então, é importante pensar isso. Tá? É importante pensar porque são espaços bastante tensos e de embate. No processo de constituição dos editais, do processo de constituição até a seleção, nós vamos viver isso. Eu vivo isso na minha universidade. Né? É um processo tenso, porque na linha A vamos oferecer X vaga, e aí tem a cota para pessoas com deficiência, indígena, quilombola, negro, e aí alguém diz assim, bom, mas não vai sobrar nada. Esse povo vai ocupar tudo. Então, assim, a gente precisa discutir isso com seriedade. Precisa discutir isso com seriedade e, sobretudo, pensar esses percentuais que a gente está propondo. Tá? Então, isso é importante também para a gente, uma vez que a gente quer instituir cotas na pós-graduação e fazer justiça social, né? Esses povos, esses grupos socialmente excluídos. Em 2018, as cotas eram adotadas por apenas 26,4%, e, na maior parte dos casos, não houve mudança nos critérios tradicionais de admissão, e os optantes pelas ações afirmativas são submetidos às mesmas etapas e regras dos demais candidatos. Ou seja, a gente está falando que essa era a realidade, né? Tá? Até 2018. Mudou? Eu gostaria de afirmar que sim, mas um aqui, outro ali, um pouquinho, alguma, né? Mas não mudança profunda, não mudança de fato que fizesse diferença na vida das pessoas. O perfil dos discentes de pós-graduação mostra que a proporção de branco entre mestres e doutores é da ordem de 80%, evidenciando a desigualdade étnico-racial na pós-graduação. Isso a gente viu aqui, não precisa nem fazer muita coisa, a gente viu aqui nesta mesa hoje, né? Qual é a proporção, onde é que estamos. Tá? Sobre a produtividade acadêmica, na pós-graduação, mulheres, principalmente as mulheres negras, mães, foram as mais afetadas pela pandemia. Apenas 25,7% das mulheres negras conseguiram trabalhar na pandemia, porcentagem que ainda é menor considerando as mães negras, que chega a 9,9%. Né? Eu estou falando que, para se manter na pós-graduação, eu, professora Simone, nós, professores de modo geral, mas eu, professora negra, que sou mãe, que tenho atribuições outras, né? Eu preciso produzir, escrever artigos. Escrever artigos exige pesquisa, exige dedicação, exige reflexão. E, muitas vezes, eu não consigo. Mas a minha trajetória ela não é considerada. Né? Então, assim, precisamos também ver isso. E são dados que precisam ser considerados, né, quando a gente vai pensar nessa pós-graduação que a gente quer que seja justa. Em 2019, nas instituições federais, 54,6% dos docentes eram do sexo masculino,
75% autodeclarados brancos. Os docentes negros e negras representavam 23,4% do total de docentes do ensino superior no Brasil. Olha a discrepância, né? Olha quem somos, onde estamos nesse campo. E aqui estou eu, está a Simone, está o professor Salles ali, está a professora Ivonete, está em outras, mas assim, a gente contando um universo muito grande, né? Esses dados evidenciam a necessidade de fomentar a política afirmativa na pós-graduação, por meio de regulamentação da política de cotas, né? Sobretudo, eu penso que mudanças não somente, que eu acho que a legislação ela está aqui, a legislação, mais uma vez, eu digo, é cúmplice, né? Eu estou dizendo que são mudanças de atitudes que muda. O que muda, na verdade, não é tão somente a política, a exigência, a obrigatoriedade, mas é, sobretudo, a mudança de atitude. É a desnaturalização do olhar, dos lugares de fala, dos espaços ocupados. Né? Não a universidade, a escola, enfim, a sociedade, ela precisa estar representada tal qual a porcentagem de sujeito que nela contém. Então, nesse sentido, esses são pontos importantes. E aí, por último, já fechando aqui, a resolução da UFV, que eu vi que vocês têm uma resolução de 2019, né, bom, né, que prevê reserva de 20% a 50% das vagas para candidatos negros, principais, indígenas e ou com deficiência. O percentual de vagas será definido individualmente pelas coordenações dos programas de pós-graduações publicados em editais. Então, eu fico contente, né, que venha já 2019, né, e hoje eu penso que já há um amadurecimento nesse processo, mas eu penso que há também necessidade de uma formação interna das coordenações do programa, considerando o quê? Que a maior parte dos nossos docentes, como a gente vê em pesquisa, são brancas e brancos e com projetos e com formação que, muitas vezes, não dialoga com as pesquisas e com os sujeitos que estão chegando na universidade. Então, eu julgo necessário a importância de uma formação, de uma discussão mais próxima com essas coordenações de programas de pós-graduação, porque uma vez a gente está aqui na FACED e todo mundo está discutindo e está buscando aprender, buscando, né, compreender esse processo. Outra coisa, você está lá na pós-graduação de ciência de medicina veterinária, de engenharia elétrica, engenharia civil, e são outros sujeitos que muitas vezes não têm esse conhecimento, esse letramento, essa sensibilidade e, sobretudo, essa disposição para aprender com esse processo. Então, eu penso que a UFV, sim, avança, mas eu acho que precisa, sim, avançar também no debate mais conjunto, no debate mais plural e interdisciplinar sobre essas temáticas, para que, de fato, ocorra a implementação de uma política de cotas na pós-graduação aqui e no Brasil. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada, professora Iraneide, por trazer provocações, assunções, né? Esse primeiro dia de diálogo sobre ações afirmativas, cotas raciais nos programas de pós-graduação. Esse momento é o momento nosso, né, do espaço seguro, do diálogo também, da fala, da escuta. É um momento aberto a quem queira fazer questões, trazer mais provocações para esse debate. Se alguém quiser a fala, por favor, aponte. As meninas vão nos ajudar aqui. Ok? Atrás. Oi, boa noite. Obrigada pela sua fala, né? Achei muito importante. Meu nome é Deise. Eu gostaria de perguntar para a senhora se, nesse levantamento que você faz, né, de percentual de professores brancos e negros na pós-graduação, se leva em consideração a diferença de áreas, né? Como a senhora mesmo fala no final, eu sou das ciências exatas, e nas ciências exatas existe uma diferença de percentual.
Melhorou? Ah. Então, eu sou das ciências exatas, por isso que eu acredito que o percentual, né, seja diferente do que a senhora apresentou. Então, a minha pergunta é, se o percentual que você apresenta de diferença entre negros e negras é genérico ou se ele faz uma distinção por área, né, ciências exatas, ciências humanas, saúde, por exemplo. Obrigada. Mais alguém? Eu queria saber o que vocês, tipo assim, dariam como opção de mudar, como a gente mudaria isso, pelo fato que você trouxe no início, de numa mesa com 7 pessoas, somente duas eram negras, e as pessoas que estavam com vocês eram pessoas num cargo mais alto na faculdade. O que, tipo assim, por que elas estão ali de forma, tipo assim, além de estrutural, como a gente poderia mudar isso na nossa sociedade atual? O que a gente pode fazer para acabar com isso, tirar essa situação onde são sempre homens, são sempre pessoas pretas, sempre pessoas brancas, no momento de poder, sempre são eles que escolhem. Como que a gente pode fazer isso? Boa noite. Como estudante da graduação, eu tenho uma certa preocupação se eu vou conseguir chegar a fazer uma pós-graduação, né? Porque, por exemplo, na UFV não existe uma política de verdade para fazer com que o estudante permaneça aqui. Existe, sim, a questão da moradia e tal, da alimentação, mas, por exemplo, o número de bolsas não é suficiente para atender a maioria, principalmente dos estudantes negros e pobres, né? E também a questão de que em algumas universidades existe uma bolsa, né, que você recebe até um certo valor para você não precisar esquentar a cabeça, né, com a questão de trabalho, né? Que, por exemplo, eu trabalho, né, durante o dia e eu chego, por exemplo, atrasado, né? Porque eu trabalho para mim, mas é um trabalho precarizado. Então, eu acho que não existe empreendedorismo, porque eu não tenho nenhum benefício nem nada disso. E como que a gente pode mudar essa situação, né, para garantir a permanência? Porque, por exemplo, foi aprovado o novo teto de gastos e também a meta de déficit zero. E como que esses investimentos, por exemplo, para mudar essa situação na questão econômica, eles vão poder ser efetivados, né? Como que vai mudar isso? Se, por exemplo, o teto de gastos impossibilita isso, né? E também a questão a segunda pergunta que eu tenho é a questão das cotas, né? Eu sou aluno cotista e, tipo assim, a gente sabe que as vagas hoje são insuficientes, né, para a população que deseja. Por exemplo, eu estou aqui, mas embora eu esteja feliz, né, de ter conseguido entrar por cota, por exemplo, as pessoas que cresceram comigo da minha comunidade não tiveram a mesma oportunidade. Então, eu acho que a cota ela é um meio, mas ela não pode ser considerada um fim. Eu acho que, por exemplo, eu queria que meus amigos, né, tivessem aqui comigo na universidade. Então, eu queria saber quais medidas efetivas, na prática, de verdade, o que a gente pode fazer para realmente mudar esse quadro, né, na pós-graduação e também nessa questão das cotas, né, da entrada e da permanência, né, para resumir. É isto. Só um minuto, gente. Vamos fechar um bloco de 3,
que auxilia. Já tem 4? Tem 4. Tá. Dos próximos, em blocos de 3, a gente auxiliar aqui o movimento do diálogo, enfim, da organização até mesmo de tudo que está aqui sendo ventilado, para a professora nos ajudar a avançar. Pode ser assim? Aguarde só um pouquinho, professora. Obrigada. Sim, vamos fechar, porque o negócio está bonito, gente. Obrigada pelas questões, muito obrigada a cada um, aí a cada um que mandou ver aqui, né, para a gente também, colaborar com a gente. Primeiro, o percentual, né, que se falava, o percentual é geral. Por que concentra um pouco mais? Porque tem cursos, por exemplo, as áreas de humanas concentram um pouquinho mais, né? O que acontece com a política também, né? A política, ela volta a ser monitorada, ou seja, as bancas elas voltam a acontecer, né, com todas as questões que a gente ainda precisa aprimorar e melhorar, mas ela volta a acontecer somente de 2018 para cá. Então, até então, autodeclarado entrava. E, por conseguinte, esse processo todo, a gente termina concentrando alguns sujeitos em alguns cursos, por exemplo, de maiores prestígios, consequentemente, há um índice de fraude até maior do que o curso de História, de Pedagogia, enfim, que, para mim, é extremamente prestigioso, porque são o meu curso também, mas na sociedade, de modo geral, curso de Medicina, curso de Direito, as engenharias, então, as exatas, elas terminam sendo cursos de maiores prestígios, né, e, por conseguinte, mais fraudados, né? E, nesse processo todo, quando a gente vê que a gente coloca que esse número é 23% dos docentes negros que estão na academia em relação aos brancos, bem menor, mas a gente está falando de modo geral, sim, porque a gente vai encontrar, por exemplo, na Faculdade de Educação, vamos encontrar 2, 3 professoras negras, professores negros. Lá na Faculdade de Direito, muitas vezes, não há nenhum. Então, em termos de proporção, a gente consegue, em algumas áreas, ter uma proporção maior. Por isso, quando a gente soma tudo, mas considerando essas questões. Tá? Simone, socorro, quais as questões que eu não quero anotar. Com relação ao aluno cotista, né? Primeiro, parabéns para você, né, por ter chegado até aqui. Tá? E, quando eu falo parabéns para você, não estou dizendo para você que é mérito, não. Eu não estou dizendo que a gente trabalha na meritocracia, não, que eu não acredito nisso, não defendo isso. Mas, sim, pela garra, pela força, pela coragem e pela persistência, porque, com todas as barreiras que você encontrou, você conseguiu chegar e estar aqui. E, claro, está aqui e como um sujeito consciente, porque também tem outras e outros que também estão aqui, mas que, no meio do conjunto, nós nem sabemos que é um aluno cotista, porque não conseguiu compreender, né, esse processo do estar aqui. Então, parabéns para você por isso. Depois, como eu falava também, a política de cotas no Brasil, ela vem de 2012 instituída. Algumas instituições, como a minha universidade, por exemplo, vem de 2008, mas somente em 2018 passou a ter um monitoramento dessa política. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que, até 2018, autodeclarava-se negro e entrava. Não estou dizendo que hoje a gente ainda não tem problemas desse tipo, não. Temos alguns problemas, né? Mas, nesse processo todo aí, nós temos instituições, né? Temos uma política que ainda não dá conta, porque a gente está falando de 56% da população brasileira que devia estar aqui, que devia estar na escola pública, que devia estar aqui, que devia estar representada, não está, né? Então, a gente não vai conseguir ver todos os colegas aqui, todos os amigos da rua aqui ainda, né? Agora, o que você pode fazer para ajudar a gente, para ajudar a política? Denunciar aqueles sujeitos fraudadores, por exemplo. Denúncia é feita pelo aluno. Sou eu que estou lá na minha sala e vejo que o fulano entrou por cotas e ele não é sujeito da política, por exemplo. Tá certo? Então, cabe a vocês, sobretudo, denunciar isso. Tá? Será acolhida, sim, por nós,
pelos núcleos, pelos NEABs, pelos coletivos de cotista, sim. Mas cabe a vocês também. Vocês têm um papel importante aqui. Sobretudo, essa consciência que você traz de sujeito histórico, sujeito social, sujeito que é explorado, que vive imerso no capitalismo exploratório. Você ter essa consciência, para a gente, é fantástico. Sobretudo, a consciência do seu espaço aqui, né? De sujeito cotista, que vive na casa, mas que não é bem acolhido, porque o seu sucesso ele ainda não é contento, porque você não tem que a gente vai chamar de permanência, bolsas permanência, de auxílio permanência, que, na verdade, infelizmente, não é só aqui. No Brasil, não há um programa, um projeto que preveja essa permanência. As bolsas, auxílio moradia, auxílio alimentação, enfim, isso aí não é um programa de permanência, é um programa para todos os alunos, né? Não é um programa específico para dar conta dessa diversidade de sujeito que aqui está. Tá? Infelizmente, essa política ela ainda não é completa no tocante a isso, né? Então, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, e, sobretudo, isso. E essa luta não é só nossa, mas é sua também. É com vocês, é com a galerinha aí que está aí ralando, que a gente precisa contar para a gente estar junto, indo para o enfrentamento para buscar assim, soluções para essas questões. Tá? Obrigada. Tem uma questão relacionada a como mudarmos o quadro aqui representado. Essa é a melhor pergunta, gente. Eu queria mudar assim esse quadro. Mas eu acho que a gente está, quando a universidade, o programa, ele se dispõe a discutir esse assunto, ele está querendo mudar, tá certo? Quando eu venho aqui, eu venho porque eu acredito que estamos querendo mudança, estamos querendo mudar esse quadro. E mudar esse quadro é exatamente discutir, rever, revisar, permitir acesso, garantir o sucesso desse sujeito para que, de fato, ele termine, ele acesse a pós-graduação, ele saia, ele faça o concurso e ele volte, né? Então, nós estamos falando disso, de um processo, mas de um processo que não é para hoje, é para ontem, né? Porque a gente está falando de séculos de exclusão, mas é um processo que eu penso que já vislumbra essa mudança quando a gente se abre para discutir isso nesta casa, lá na minha casa, na minha universidade, em outras universidades, quando está discutindo essa questão. Quando está se discutindo essa questão e quando nós, também, alunos de graduação e pós-graduação, pegamos a lei, o artigo 7º da Lei 14.223, e dizemos, opa, está aqui, cumpra-se, queremos o cumpra-se, não tem mais o que discutir, é lei, vamos cumprir. Então, eu acho que o compromisso é isso. Nós temos, sim, na universidade, e não é só nessa, em todas, né, um quadro de quem está na gestão superior, quem está nos cargos de mando e poder, né, são mulheres, são homens brancos. Na maioria, homens brancos. Como eu trago aqui o exemplo de vocês, e não é diferente do exemplo da UNB, do exemplo da UFC, do exemplo da UFOP, de outras e outras universidades. Não é tão diferente. Mas quando a gente se abre para discutir essas questões, né, para aprofundar um pouquinho o debate, a gente está dizendo que a gente quer mudar. A gente quer, daqui a 10 anos, a gente ver um quadro diferente. Então, eu penso que é isso. Obrigada, professora. As próximas perguntas, por favor. Uau. Bora. Lá, aqui. Bem, boa noite a todos, boa noite à professora. Eu me chamo Diego, eu sou cientista social de formação. Eu ainda não sou estudante dessa casa, né? Não sou ainda membro daqui, né? Mas pretendo ser futuramente, né? Eu me senti muito incomodado e muito confrontado, né, em todas as falas da professora, né, muito pertinentes, por sinal, né. São coisas que, igual o professor que estava representando a pró-reitoria falou, né, que tem que ser mudada não só na graduação e na pós-graduação, mas tem que vir desde a base, né, desde lá da educação básica, fundamental e médio, né. Hoje, eu estou em Viçosa, sou natural do estado do Pará,
né? Hoje eu moro com meu esposo, né, aqui em Viçosa, que é mestrando, né, de fitotecnia. E eu pretendo entrar no programa de pós-graduação em extensão rural e, por isso, já vim para Viçosa desde fevereiro para começar a me adaptar nesse ambiente. É meu primeiro evento aqui na instituição, né? Eu gosto de discutir esses espaços, eu gosto de estar nesses espaços, né? Mas eu fiquei incomodadíssimo em ver o edital que eu vou concorrer agora no segundo semestre, né, que é o DR, né, ponto 2, né, 2024.2, é onde, no primeiro edital, foram dispostas 8 vagas, né, de nível de mestrado, só que dessas 8 vagas, são apenas 2 vagas, né, para ações afirmativas, pretos, pardos, indígenas e deficientes. Gente, de 8 vagas, só temos 2, eu vou ter que correr com essa galera todinho, né? Outra coisa, a professora questionou, por que não temos tantas pessoas negras, né, na mesa e na instituição? A resposta está aí. De 8 vagas, né, somente 2. Por que eu vou concorrer com essas 2 vagas se eu posso concorrer com 6 na ampla concorrência? Né? Então, eu acabo indo para a ampla concorrência, abrindo mão do meu direito, né, para ir para a ampla concorrência, para concorrer com outras pessoas que foram, desde cedo, privilegiadas. Né? Isso é injusto com a gente. Né? Quando ela dá parabéns para o rapaz que entrou por cota, eu me sinto representado também, que as 2 vezes que eu entrei nas instituições de ensino federal e estadual, fiz técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Pará, entrei como filho de agricultor. Né? E a gente é muito chacoteado, a gente é muito sofrido, né, por ter essa representatividade. Né? Na graduação em Ciências Sociais, também entrei pelo socioeconômico, né, e escola pública. E agora me vejo na situação de medo de entrar no nível superior, né, por cota. Agora eu não vou, simplesmente tenho medo de entrar por cota. Por quê? Porque só são 2 vagas. Né? Então, eu vou abrir mão do meu direito de cota porque tem uma quantidade maior na ampla concorrência. Né? E, obviamente, né, vai ter o indígena, vai ter o deficiente, vai ter o mais negro do que eu pardo, vou perder minha vaga. Né? Até porque, eu até notei aqui, né, a questão da burocratização, né, das bancas de identificação. Você tem que fazer vídeos e mais vídeos, fotos de um lado do outro, né, para provar que você é o que você é. Aí, detalhe, muitas das vezes, dessa banca de avaliadora, são brancos que estão lá, te avaliando. Né? Então, eu não tenho uma pergunta, mas são mais essas questões que a gente precisa realmente debater, precisa trazer para esses momentos. Né? Muito obrigada, professora, por ter vindo do Piauí, né, trazer esses questionamentos. Eu espero, né, que as pessoas que hoje estão à frente desses departamentos possam repensar, né, numa desconstrução desses editais e uma reelaboração desses editais. Porque, se assim continuar, esses debates vão ser simplesmente debates e nunca vai vir para a prática. Né? A gente vai continuar debatendo, anos após anos, seminários após seminários, e as vagas vão continuar as mesmas, as bancas, né, vão continuar as mesmas, 10, 8 pessoas brancas e 2 negras, e assim por diante. Obrigado, gente. Boa noite. Meu nome é Lilian, eu sou estudante do curso de História, aqui da UFV. Primeiramente, gostaria de agradecer pelas falas, de fato, nos abraçam em muitos sentidos mesmo. E, quando eu falo que eu sou estudante do curso de História da UFV, eu estou falando que eu sou uma estudante negra em um curso de História que só existem professores brancos. Então, quando a gente pensa um curso de História que só tem professores brancos, a gente está falando de um ciclo que a gente acaba ficando imerso nele. Então, hoje eu sou uma pesquisadora no curso de História, onde, em muitos momentos, a gente observa temáticas sendo silenciadas por não serem consideradas objeto de estudo. Aí você não tem professores que têm especialização no básico e no necessário que qualquer departamento de História poderia ter.
E, no fim, você percebe estudantes que estão desanimados, pois, com todas as dificuldades socioeconômicas, como prosseguir para a pós-graduação não tendo o mínimo de ânimo, até mesmo na graduação? Então, eu poderia vir aqui buscar medidas e perguntar como fazer essa mudança no quadro de professores, mas, se hoje nós temos ainda um professor de História da África, que, infelizmente, está indo embora para o exterior, foi uma luta dos estudantes, foi uma reedificação dos estudantes, mas a minha pergunta mais é da vida de vocês. Como que vocês conseguiram quebrar esse ciclo em alguns momentos, assim, falando de igual para igual com a gente? Porque, infelizmente, nós não sabemos como modificar essa estrutura, e isso acaba sendo um processo mais desgastante, no sentido de fato, seguir carreira acadêmica. Então, acho que essa é a minha única questão. O que vocês poderiam compartilhar nesse sentido? Obrigada, Cristiano. Professora Iraneide, que delícia, né? Essa sua fala. Nossa, tenho certeza que muitos de nós aqui estamos com o coração cheinho e vamos sair daqui esperançados. E eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário tem muito a ver com o que o Diego trouxe, que eu queria comentar, aproveitar a oportunidade que a gente está aqui, que tem algumas figuras que estão com a caneta na mão nesse momento, que o nosso projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas o nosso projeto de analisar e discutir a presença negra na pós-graduação, e a UFV é um dos nossos campos, a gente leu todos os editais que saíram em 2022 e 2023. E agora vamos continuar com 24, né? Seja de contínuo, fluxo contínuo, os editais que vêm anualmente. A UFV tem um desenho da política de cota para pós-graduação de 20 a 50, como a professora mencionou, que algumas instituições fazem. Nenhum dos 52 programas traz mais de 20%. Nenhum. Embora a resolução permita que chegue até 50%, mas sempre o mínimo. E ainda o mínimo não é contemplado. A gente tem discutido isso, visto para onde que essas vagas têm ido, né? Então, é um comentário, sabe, Diego? É realmente algo que acontece. No mínimo, ainda não dá para a gente. É triste. Exatamente. Então, esse era só um comentário. Agora vem uma pergunta que eu acho que seria muito feio ou egoísta da minha parte, numa conversa que a gente teve hoje, que é a gente pensar sobre a política de ação afirmativa, as cotas raciais, que a gente começou na graduação, a gente tem uns concursos públicos, né, que é um processo de tentar mudar alguns quadros, né, e uma tentativa de um quadro intelectual negro. Agora, uma obrigatoriedade pelo artigo 7, né, da 14.723, para a pós-graduação. Que projeto de nação é esse, professor? Como a senhora consegue, né, seja com seu pensamento, as suas pesquisas de longa data, como presidente da BPN, né, com a escola de políticas de ações afirmativas que vocês vêm trazendo de pensamento, que país é esse que a gente está pensando? E quanto tempo a gente consegue fazer esse desenho de trazer outros, esperançar, a partir das nossas vidas e pensando coletivamente? Eu estou inscrita também, mas... Vai fechar? Ainda vai seguir? Nossa! Bom, então tá, eu ia parar para... Bom, meu nome é Daniela, né, e eu agradeço a sua fala, professora Iraneide, foi muito inspiradora e provocativa, como tem que ser, né? E a minha questão é sobre permanência, mas não sobre o viés que apareceu aqui da questão social, da questão da dificuldade da permanência dos estudantes cotistas no sentido socioeconômico. Porque essa minha pergunta é inspirada no que a senhora falou da questão da sensibilidade da instituição, das instituições, que é uma outra dimensão, que é estar numa sala de aula como único ou única estudante negro, com o professor branco, os colegas brancos, e, bom, a princípio isso poderia não ser um problema, mas, em muitos casos, em algumas situações concretas, isso é motivo de evasão, né? Em função das questões de discriminação, de preconceito direto, indireto,
muitas vezes bastante explícito, às vezes, como a professora Maria Simone colocou, uma invisibilidade daquele estudante, e casos, inclusive, casos que a gente conhece de apropriação do conhecimento produzido. Então, tem pesquisas, aí vem a pergunta, existem pesquisas sobre a evasão de cotistas? Claro que na pós-graduação é recente o tempo, né? Mas de evasão, de desistência, por questões que envolvem a presença, né, o corpo daquela pessoa ali, e os ataques que têm a ver com discriminação, com racismo, do ponto de vista do sofrimento, né, mental mesmo, que alguns estudantes vivenciam dentro das instituições. Se há pesquisas ou se tem alguns dados referentes a isso. Obrigada. Boa noite, parabéns pelo evento, né? Eu acho que ter a oportunidade do debate é muito bom. E, desculpa, eu esqueci o nome da coordenadora do programa de pós-graduação em educação, Alvanise. Assim, eu acho que a fala dela me tocou pela disponibilidade de aprender, né? E não é esse evento que está maravilhoso, as falas foram muito boas. Outros eventos, como o ano passado, da Pró-Reitoria de Ensino, dá um desânimo, não pela qualidade do evento, não é isso, né? É a baixa participação da gestão da universidade. Então, assim, ter o espaço, o debate, é mérito das organizadoras, como foi ano passado, da Pró-Reitoria de Ensino, mas não é o primeiro evento que, às vezes, vai para a abertura e aí não tem. Eu estou falando, né, a questão da disponibilidade. Gostei muito do que a professora Simone falou. A gente tem que nomear, né, assim, me parece que não está faltando disponibilidade em aprender, em vir para o diálogo. Eu acho que a mudança, né, acontece a partir dessa troca, dessa disponibilidade de aprender, em ouvir as nossas demandas dentro da universidade, né? E, a partir dessa fala, né, uma pergunta para a professora Iraneide, como presidente da BPN, se tem algum caso, pegando a sua palavra, de sucesso, de instituição, de universidade, né, seja federal ou estadual, né, ou até mesmo municipal, que tem algumas, o que se pensou de estratégia para incorporar a gestão nesse debate, né, para esse aprendizado, para essa troca e para esse diálogo. É isso. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. E, primeiro, agradecer, né, por esse primeiro seminário, por trazer aqui essa discussão, que é uma discussão assim, extremamente importante para a nossa universidade. É uma discussão que já passou da hora de trazermos, de estarmos, né? Eu realmente tenho essa preocupação. Muitas vezes, eu, enquanto, né, participava do Consul, eu ficava olhando na hora da formatura quantas meninas negras, quantos meninos negros estão chegando até aqui. E também, quando se trata da pós, quantos de nós, né, estamos chegando até o mestrado, um doutorado? Então, essa discussão já passou da hora de estarmos aqui, presentes aqui, ocupando os nossos espaços, que é muito importante, né? E queria também que a professora Iraneide falasse um pouco também sobre a associação, né, dos pesquisadores. Eu sempre tive um sonho de poder participar, sabe? De estar participando da associação dos pesquisadores negros e negras, poder participar de congressos. E, assim, tenho muita vontade de estar participando efetivamente, né? Um sonho que eu consegui realizar, eu consegui me tornar mestra. No final do ano passado, eu me tornei mestra. Mas as nossas escritas, quando a gente traz, é considerada feia. Muitos, como a senhora colocou no início, né? Às vezes, por falta mesmo de preparo, né,
dos acadêmicos acham que não, nossa escrita não é científica, porque a gente está falando do nosso povo, está trazendo para a universidade os nossos ancestrais, né? Trazendo esses conhecimentos que, quando chega aqui, é mudado de nome, né? Mas, quando vem na fala, na escrita da pessoa negra, da que realmente vivenciou, não é a escrita científica. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso, porque eu sei do que eu estou falando, o sofrimento que eu passei aqui até chegar ao título de mestre. Muito obrigada. Podemos? Tem mais um? Só? Obrigado, boa noite. Não é, na verdade, nenhuma pergunta, é mais uma resposta, porque eu acho que é uma informação super importante, que em 3 momentos alguém falou sobre a questão da ampla concorrência, né, da pessoa se inscrever na cota e poder ou não ir para a ampla concorrência. E, então, né, eu até abri aqui o Resolução 8 de 2019, né, do UFV, e aqui no artigo 8 fala que a pessoa que tem direito à cota pode se inscrever na cota, ela vai concorrer às vagas da ampla concorrência, e só se ela não passar que ela vai para as vagas da cota. Então, em outros programas, no passado, isso poderia ser um problema, mas, assim, na pós-graduação da UFV, pelo que a resolução fala, não é um problema. Então, pode ser uma informação útil. Agora, a nova lei de cotas instituiu isso por lei. Antes não era lei, cada universidade fazia como queria. Não, era só isso. Se alguém quiser ler mais sobre isso, isso foi tema do meu mestrado, meu nome é Matheus Figueiredo, mas era só isso que eu queria falar mesmo. Muito obrigado. Fechamos? Pois muito bem, Simone. Eu vou começar pela Terezinha. Cadê a Terezinha? Terezinha. Muito bem. Eu vou começar pela Terezinha e pela Lilian, né, que são 2 pontos importantes. Primeiro, a Lilian pergunta como é que eu cheguei aqui. Eu vim de lá, pequenininha, né? Chegar até aqui. E a Terezinha diz que chegou, assim como a Maria Carolina de Jesus, que se fizesse viva no último dia 14, faria 110 anos, né? Que somente lá pelos 40, depois dos 40 anos, é que consegue, né, chegar a algum lugar, ter visibilidade, né, a partir do seu trabalho. E sempre quando eu escrevo, né, quando eu escrevo, eu sempre começo por mim, pela primeira pessoa, eu, menina negra. Minha dissertação é meio que isso, é um texto meio bucólico, quando eu vou trazendo eu e a academia, e como é que esse processo se dá, né? E, inclusive, é um texto que teve uma premiação lá na Argentina, como metodologia ativa. Eu achei bacana, porque nem eu percebia isso, né? Eu escrevi como eu sabia escrever, e, de repente, alguém lá na Argentina me chamou para conversar sobre ele, e eu achei bacana. Nós temos uma questão, nós, mulheres e homens negros, que é o nosso estar junto, o se aquilombar, o buscar o par, né? O que é que eu fiz como menina negra quando eu chego na escola e alguém diz que o meu cabelo, até então, era a menina linda da mamãe, do papai, da vovó, da vizinha, da tia, enfim, todo mundo achava lindinho. Os olhinhos de jabuticaba, o cabelinho crespo, a pelezinha escura, enfim, era toda bonitinha. Quando eu chego no espaço maior, que é a escola, onde eu fico mais tempo, alguém aponta que meu cabelo é feio, é a prova d'água, é ruim. Alguém aponta que a cor da minha pele é feia, e sempre colocando a referência a uma outra pessoa não negra, né? E é assim que todas nós e cada um de nós aqui, diferentes experiências,
vive enquanto vai se constituindo enquanto sujeito negro e negra, né? E o que é que nos fortalece nesse processo? Que eu acho que esses são os pontos que a gente precisa buscar. E hoje eu sou mãe de um adolescente e eu estou também tentando trabalhar esse campo, porque não é fácil, né? Sozinho você não consegue. E o que é que a gente busca? Os próximos, os parecidos, os que conseguem compreender a dor, a alegria, o modo de se alegrar, o sentir dor nosso. Então, eu penso que na minha vida de estudante, eu também vivi isso. Eu acho que cada um de nós, no seu jeito, viveu essas experiências, né? Mas, quando a gente foi crescendo, a gente foi buscando grupos e movimentos que nos acolhesse, que nos identificava, que traziam um discurso contrário à sociedade massiva, que a sociedade massivamente impunha para nós, né? E um desses grupos, esse grupo, para mim, sempre foram os movimentos negros e de mulheres negras. A partir da religião, a partir da capoeira, a partir das mais variadas possibilidades, mas foram esses grupos que foram me fortalecendo, que foram me trazendo à cena e que foram dizendo o contrário, dizendo que meu cabelo era bonito, sim, meu corpo era bonito, sim, e eu fui me empoderando. E chega um momento, e você passa a adolescência e vai crescendo enquanto menina negra, e se vai se constituindo nessa mulher negra mais fortalecida. E, claro, buscando também esse apoio desses grupos, né? E assim que eu cheguei à mulher negra que sou hoje. Com todos esses percalços, estudando, trabalhando, e no meu tempo, eu sou daquele tempo em que éramos 5% na universidade, né? E eu fui daqueles 5% que estavam na universidade lá no final dos anos 90, né? Então, eu fui daquele grupo dos 5% e fui aquela que foi mexendo-se, né, e buscando resistir e sobreviver nos espaços. Né? Espaços, sobretudo, opressores, e opressores, muitas vezes, pelo aquele que é par também, que é o homem negro. Tá? Não é somente o par, não é somente... Nós temos a opressão de gênero também, que é importante falar. Nós somos mulheres negras, nossos corpos falam, sangram, né, e incomodam. E a nossa alteridade também incomoda, o fato da gente se impor, da gente se colocar, da gente se colocar nos espaços, incomoda. Né? Então, hoje eu vou crescendo nesse processo, e eu acho que cada uma de nós também vai buscando o jeito e modo de crescer e romper a opressão e dizer não às violências, porque elas também são muitas contra os nossos corpos. No espaço, na universidade, nossos corpos incomodam, porque nossos corpos trazem marcas, memórias, histórias, e isso incomoda. E isso não é bem-vindo. É disso que a gente está falando. A gente está falando que a universidade, pós-2012, pós os anos 2000, não é mais a mesma, porque nós estamos aqui e os nossos corpos incomodam. O que precisa mudar é a universidade. Quando alguém falava que precisamos atacar a educação básica, mas aí sim, aí eu sempre volto, mas os últimos 20 anos, e os últimos 10 anos de lei de cotas, e todo o processo de formação, será que... E a Lei 10.639, o que a gente fez? A gente está formando e voltando para formar? E a educação inicial, o que está acontecendo? Precisamos pensar nisso. Não é botar a culpa no sistema ou na educação básica. Nós estamos na universidade formando professores para atuarem na educação básica também. E cadê esse sujeito? A gente está formando ou a gente está deformando? O que a gente está fazendo? Né? O que esse racismo que estrutura esse sistema está fazendo? Porque a gente está falando de uma instituição que é estruturada perversamente pelo racismo. Em todos os espaços, há todo um movimento, né, aqui dentro que nos expele e vai nos expelindo. É disso que a gente está falando. E nós precisamos nos fortalecer, sim.
na outra, no outro, no texto do outro. Precisamos nos ler. Vamos ler o que escrevemos, o que autores negros escrevem. Nós já temos uma produção boa. O que a gente está fazendo? Vamos ler o outro, mas para a gente conhecer e ter propriedade, inclusive para criticar. Eu preciso ler Marx para poder dizer que Marx não serve. Eu preciso ler fulano para dizer que não serve. Ou que serve, que não cabe. Mas eu preciso, sobretudo, ler os meus e as minhas. Eu preciso ver que, se no meu programa de pós-graduação, quantos autores e autoras negras e negros tem. Eu preciso fazer esse movimento. Porque o que nós estamos fazendo, e eu falo isso enquanto historiadora agora, o que nós estamos fazendo? Um movimento de revisão historiográfica. Quando eu vou lá e escrevo sobre mulheres afroatlânticas, mulheres negras do século XVIII e XIX, estou dizendo que eu estou revisando, estou dizendo que essas mulheres elas precisam chegar à sala de aula, chegar à história. Estou dizendo que a Esperança Garcia precisa ser conhecida aqui, lá no Piauí, lá no Maranhão, lá no Rio Grande do Sul, como a primeira advogada negra do Brasil. Aos 19 anos, lá no interior do Piauí, no sertão. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que precisamos, sim. E os trabalhos de vocês, os nossos trabalhos, eles são isso. Eles são essa revisão. E eles são perigosos também. Representam um perigo para essa sociedade estruturada no racismo. Eu estou dizendo que o trabalho da Terezinha, por que não é ciência? Claro que é ciência, mas é uma ciência que vai mexer, que vai dizer, vai desacomodar o processo que está aí posto, a estrutura que está aí posta, que é uma estrutura que não nos acolhe. E eles fazem questão todo dia de dizer que não nos cabe, que o que produzimos não é conhecimento, não é ciência. Certo? Então, o que é que podemos fazer para mexer nisso? Uai, busca apoio na outra, no outro, né? Se junta, se aquilomba. A gente aprendeu a fazer isso a vida inteira, a gente precisa cada vez mais, em cada espaço que a gente tiver, e sobretudo no espaço da academia, dizer e reafirmar cotidianamente que esse espaço também é nosso. Falando a linguagem acadêmica do nosso jeito, mas é a ciência. É disso que a gente está falando. Nós estamos aqui brincando. Eu não saí do Piauí para brincar, eu saí daqui do Piauí para fazer guerra com vocês, fazer revolução com vocês. É disso que a gente está falando, né? E é isso que eu quero, né? Eu gosto, eu adoro. Enfim. Vamos para a próxima, senão eu fico aqui. Eu acho que eu já mexi com a Simone, com a Lilian, com a Simone não, com a Terezinha e com a Lilian. Sim, Ivonete, eu adoraria dizer para ti que eu tenho uma notícia boa. Tá? Assim, o que a gente está... Tem uma coisa interessante que a gente está fazendo no Piauí, mas não é na universidade. É na Secretaria de Educação. Nós estamos fazendo formação de congestão. Um secretário boçal, aquela coisa toda, né? Que a gente já conhece, mas a gente está fazendo isso. Na universidade, nós temos, inclusive, uma legislação no Piauí. É uma legislação estadual que diz que X% dos cargos comissionados tem que ter composto por negros, indígenas, quilombola e tal. Mas isso não é cumprido. O Ministério Público já foi denunciado, enfim, as confusões a gente faz, né? Mas a gente não consegue avançar. Nós não conseguimos avançar nesse sentido em esfera nenhuma. Na esfera federal a gente não consegue avançar. Eu fico muito incomodada quando eu vou para Brasília, para o Secadi, para alguns espaços, porque é como se aquilombasse uma temática lá e não transversalizasse dentro do próprio Ministério da Educação. Quando a gente não dialoga com a Secadi, a política da Secadi, muitas vezes, não dialoga com a CESU, com a CETEC, com outras e outras, enfim. Não conseguem transversalizar a política e não conseguem nos levar para discutir, porque não interessa a eles e a elas, né? Então, assim, nós estamos falando de um processo de um processo bem mais profundo, tá? Primeiro, nós temos nas gestões de modo geral aquele sujeito que é perene, que é o técnico, se ser trabalhado, e nós temos o sujeito que está passando, que é o que manda, que é o que desmanda, que é o que desfaz, que é o que mexe com a política que está acontecendo, enfim,
Isso para a gente é desafio grandão. Eu não conheço nenhum caso de sucesso, né, nesse sentido. Eu gostaria muito de ter notícia boa, mas não tenho, infelizmente. Mas precisamos, sim. Quando eu colocava aqui para o programa que a gente precisa ultrapassar essa barreira daqui, desse momento nosso, com os alunos, com a comunidade de modo geral, e tratar com as coordenações de curso, com os programas de pós-graduação de modo mais específico, né, com a reitoria, com as pró-reitorias, precisamos falar com esse pessoal, é isso. Se a gente, de fato, a gente quer tratar da temática com profundidade, a gente vai ter que trabalhar com isso, trabalhar a instituição. Não é um problema meu, da minha coordenação, do meu programa, mas é um problema institucional também. Então, eu penso que a gente tem desafios aqui, né, na universidade de vocês, na minha, enfim. A minha, então, que tem um reitor Bozo, então, a gente tem problemas bem mais sérios, né, embates enormes, né, brigas homéricas, mas a gente também precisa se manter atento e resistente, né? Então, não tem jeito. Eu penso que é isso. Pesquisa sobre evasão. Na verdade, saiu uma pesquisa, né, Salles? Aquela pesquisa da DPU, né, que é sobre o quadro as políticas afirmativas na universidade, né? Tem algumas pesquisas, eu não consigo te fazer isso agora, te responder isso agora, mas tem pesquisa, sim, sobre o quadro de evasão, porque hoje, na verdade, hoje a gente vinha conversando sobre isso, de certo modo, pensando o quê? O que a gente vê, qual o quadro que a gente vê nas nossas salas de aula? E eu faço isso na Universidade Federal do Piauí, na Estadual do Piauí, na Federal do Maranhão, na Estadual, por onde eu ando com mais frequência, né? As nossas salas de aulas, elas estão mais vazias, enquanto que as salas de aula das universidades privadas, das faculdades privadas, estão mais cheias. E isso é preocupante. O que a gente analisa? Que as faculdades privadas, elas baixaram o preço ante as políticas afirmativas, os incentivos, enfim, elas baixaram os preços e, por conseguinte, elas conseguem agregar mais esse sujeito com promessa de acesso ao mercado de trabalho, sucesso, enfim. Eu acho que nós estamos precisando parar e rever também a nossa universidade e o papel dela, o papel social dela. De que modo a gente está recebendo os nossos e as nossas, que não está sendo mais atrativa, né? Então, assim, esse semestre eu peguei uma turma de 34 alunos, feliz, apaixonada pelos alunos, porque é uma turma grande do curso de História, né? Aí você vai ver o curso de Letras, a turma tem 14 alunos. E desses 14, no meio do caminho, ainda ficam algum e vai, né? Então, assim, a universidade pública está deixando de ser um atrativo, e especialmente para o filho da classe trabalhadora. Isso é preocupante. Isso é um problema que a gente precisa pensar enquanto universidade, tá? Então, esses são pontos que que eu acho bastante necessário pensar. Há um índice de evasão nesse processo? Há, por conta, sobretudo, do racismo. Eu não consigo te dizer qual a pesquisa agora, mas tem, sim. Tá? Na ABPN, já respondendo também a Terezinha, que ela me fez uma pergunta, eu ia fazer isso no final, mas na ABPN tem um link na Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, a qual presido, cujo site é abpn.org.br. Tem uns folderzinhos que eu deixei com a professora Simone para deixar para o programa, tá? sobre a BPN, para passar para as meninas do programa também, para os alunos e alunas, para ver se eles se filiam lá conosco e chegam junto. Mas tem um link no programa que chama AGINCRA, né? Que é Observatório de Polícia Afirmativa, e lá tem alguns relatórios, né, com dados sobre cotas raciais, inclusive o relatório que o professor Salles participou juntamente conosco, que foi produzido conjuntamente com a Defensoria Pública da União, a DPU. Tá? Então, depois a gente pode estar passando isso para vocês com um pouco mais de calma, mas tem, sim, tem dados importantes nesse sentido. O projeto de nação, eu acredito na rapaziada.
que segue em frente, segura o rojão. Eu ponho fera na fé da moçada. Assim, projeto de nação, quando eu penso isso, e esses dias eu estava falando sobre isso com os meus alunos no grupo de estudo, eu penso a partir do que eu chamo hoje de revisão historiográfica. Nós estamos, sim, revisando. Quando eu olho para os últimos 20 anos, eu olho até um pouco mais, né? Eu olho de Durban, 2001 para cá, o que se produziu, o que se conseguiu refletir sobre essas nossas temáticas, eu vejo como proposições importantes, né? E um ponto que eu acho que muda, que é um divisor de águas, são as políticas afirmativas. A política afirmativa mudou a cara da universidade, mudou a cor, o cheiro, as pesquisas, mexeu. Mesmo quando aquele professor, aquela professora disse, não pesquiso isso é mexer. Isso é nos dar dado também para reflexão. Tá certo? Então, assim, pensar num projeto de nação para nós é uma nação que inclui. É a partir de uma coisa que eu fico incomodada. Eu gosto, mas me incomoda quando o presidente Lula fala de precisamos pensar numa política de equidade. Eu adoro isso. Adoro essa perspectiva. Mas eu sempre digo que não se faz política de equidade sem investimento. E é isso que a gente está precisando dialogar, tá certo? Com o Estado brasileiro. Falar de política de equidade, falar de inclusão, falar de política afirmativa, mas, sobretudo, falar de dinheiro para implementar essas políticas, para manter esses estudantes na universidade, para garantir sucesso, para garantir disseminação de pesquisa, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Para garantir isso, precisa de dinheiro. E não dá para se pensar um projeto de nação onde o discurso da igualdade não deu conta, porque, de fato, somos diferentes, temos diferenças, e essas diferenças precisam ser tratadas com igualdade. E, quando se fala em igualdade, sem considerar isso, não inclui. O discurso de equidade, ele chega junto? Chega. Porque, de fato, precisamos equalizar. Não queremos ser mais nem menos, precisamos equalizar. No entanto, para que isso ocorra e para que haja, de fato, uma mudança, uma perspectiva de nação diferente, é preciso investimento pesado, né? Investimento financeiro e investimento intelectual, mudança de atitude, né? Punições, se preciso for, né? Mas precisamos, sim, aplicar toda uma legislação afirmativa que temos no Brasil, que eu acho que daria conta dessa agenda, tá? Mas precisamos nos juntar, considerando que essas questões, o problema racial no Brasil não é meu, não é seu, é nosso, de toda a sociedade brasileira. Eu penso que é isso. Tem mais? Bom, gratidão gigante, gigante, gigante por vocês, né, estarem com a gente hoje. Muito obrigada. Eu não sei se eu consegui dar conta do tamanho disso aqui, né? Mas eu vim aqui provocar também, tá certo? Eu vim aqui deixar vocês inquietos. Eu acho que é esse o caminho. E amanhã continua. Muito obrigada. Um abraço. Uau! Até agora, né, gente? Obrigado pela presença. Presença efetiva, né? De um diálogo muito produtivo, muito rico, que continuará amanhã. Diego, amanhã, para dar alguns spoilers, a gente vai dialogar sobre as comissões, sobre o que tem sido feito no sentido de oportunizar presenças negras nos programas de pós-graduação, como os cursinhos, enfim, várias iniciativas, né, para mudar, reverter esse quadro, como já foi constatado aqui, como nós já sabemos desde antes, nas quais nós não estamos, nós não aparecemos, né, embora sejamos maioria da população. Eu ia colocar isso como questão, mas por questão de horário, enfim, penso que, para a gente continuar para amanhã, com as mesas de amanhã, deixar duas questões. Primeiro, uma questão que sempre volta e sempre aparece na sala de aula, no cotidiano.
É social? É racial? Se a gente der conta das questões sociais, a gente resolveu as questões raciais? Quando a gente fala de sucesso e permanência, numa perspectiva econômica, a gente está pensando também no sucesso, traduzindo o que a professora Iraneide trouxe aqui, na dimensão do sucesso, pensando em políticas focalizadas, entendendo que a discriminação racial, o preconceito racial, o racismo interfere na própria dimensão do estar nos espaços, pensando o que a professora Daniela colocou aqui, nos adoecimentos. Então, acho que para a gente avançar e seguir, entendendo que as questões elas vão em cadeias, e elas são muito complexas, delicadas, e elas estão aí o tempo todo, atravessando trajetórias de estudantes, cotistas e não cotistas, negros, sobretudo dessa perspectiva racial, que não chega ao final, ou que tem uma série de adoecimentos, aborrecimentos, que vão dizer, esse lugar não é o meu. Então, são provocações a partir do que a professora Iraneide nos traz hoje, mas que vão continuar aí, para a gente continuar esse debate e sairmos daqui com algumas propostas, com algumas mobilizações, de alguns encaminhamentos, se possível, necessário e urgente. Obrigada, professora Iraneide. Gratidão a todas, todos e todes. A presença do professor Demir, professor Salles, professora Iraneide, professora Deise, que esteve aqui conosco, todas e todos vocês aqui, intelectuais, né, em gestão, formação, em continuidade. Até amanhã. Obrigada mesmo. Obrigada, professora Simone, professora Iraneide. A gente, da comissão organizadora, tem uma lembrancinha, professora Iraneide, pediu a professora Simone para entregar. Então, assim, a gente encerra a nossa primeira noite, né, do nosso primeiro seminário sobre presenças negras na pós-graduação. Amanhã, às 10 horas, a gente está aqui de volta, nesse mesmo local, às 10 horas da manhã, com a mesa Ações Afirmativas, Desafios das Universidades, com o professor Salles Santos e a professora Andréia, e convidamos a todos para se juntar a gente no coffee delicioso, coffee break, que vai ser servido ali no hall. Até amanhã.